Há várias maneiras de controlar um inversor, isto é, acionar e ajustar a sua velocidade através de um microcontrolador. Pode ser feito através de redes, como por exemplo RS485, CAN, Ethernet, DeviceNet, ou através de entradas discretas, isto é, através das entradas analógicas e digitais. E é essa forma que eu vou te ensinar hoje. Antes de começar, vale o lembrete. Dúvidas ou sugestões, deixe nos comentários ou mande um e-mail. Nós também trabalhamos com desenvolvimento de projetos na área de automação industrial e consultorias de eletrônica e também automação industrial. E os códigos e circuitos aqui mostrados são para uso didático. As características das entradas do ATV312 são as seguintes. As entradas L1 a L5 são alimentadas com até 24 volts, possuem uma entrada de 3,5 kΩ e entendem um nível baixo com uma tensão menor que 5 volts e um nível alto com uma tensão maior que 11 volts. Essa tensão é a diferença entre o pino LI, L1 a L5, e o pino comum, que é o chamado CLI. Eu já vou mostrar melhor isso. E a entrada analógica I1 possui uma entrada de tensão de 0 a 10 volts, com uma impedância de 30 kΩ e uma resolução de 10 bits. Essas entradas digitais elas têm 3 modos de operação. Com um comutador na posição sourcing, o sinal de entrada tem que ser nível alto, ou seja, acima de 11 volts. Aqui eu tenho 24 volts, que é da própria fonte do inversor. Com esse comutador na posição sync, a entrada é de 0 volts. Então o comum delas aqui é em 24 volts e aqui o comum está no 0 volt. Há também uma terceira posição que é denominada CLI. É quando a fonte é externa, como por exemplo num PLC. Então aqui está o comum das entradas ligado no comum do PLC. E neste caso o PLC poderá jogar nível alto nas entradas através deste transistor. E nessa outra configuração, o comum está aqui ligado junto. Agora o CLI, em vez de estar ligado no comum, ele está ligado na fonte de 24 volts. E o PLC coloca nível baixo nessa fonte. Então, aquele sinal de menor que 5 volts ou maior que 11 é entre este pino CLI aqui, que é comum a todas as entradas, e a entrada L1 a L5. Aqui no inversor dá para ver o posicionamento destes pinos, dos bornes. Aqui está a entrada CLI, que é a comum, a entrada L1 até L5, o comum 24 volts, que é o comum positivo, o comum do 0 volts, a entrada analógica 1, 10 volts e as próximas entradas, e aqui a chave comutadora que seleciona o tipo de entrada. As configurações do inversor serão as seguintes. É importante puxar os parâmetros de fábrica, resetar ele para os parâmetros de fábrica, através do menu DRC, FCS e INI. Esses dois parâmetros eu ajustei para facilitar a visualização do vídeo, mas vocês podem colocar o valor melhor para a aplicação. E mudar o comutador para a posição Sync. Por definição de fábrica, a entrada L1 já vem configurada para comando de marcha e a referência analógica já está para a entrada I1, de 0 a 10 volts. Então eu deixei a referência, a velocidade mínima em 0 Hz e a máxima em 60 Hz. Assim, quando a entrada I1 tiver com 10 volts, a referência de velocidade vai estar em 60 Hz. E quando essa entrada estiver em 0 volt, a referência de velocidade vai estar em 0 Hz. Este é o circuito discreto que eu estou usando para acionar e controlar o inversor. A primeira parte é converter um sinal PWM em uma tensão CC. Isso é feito através desses dois componentes. Uma rede RC composto por esse resistor de 4 cassete e o capacitor de 33 micro. Aqui nesse pino é gerado um sinal de 0 a 5 volts. Então eu utilizo esse amplificador operacional com ganho de 2 para que na saída dele eu tenha um sinal de 0 a 10 volts.
e este sinal vai para a entrada analógica 1. Para alimentar esse CI, eu utilizo a própria tensão do inversor, que tem uma porta aqui de 24 volts, no pino 8. E para gerar o sinal de comando de marcha, eu optei por utilizar o outro operacional, já que ele não estava sendo usado. Eu utilizo esse operacional em malha aberta, ou seja, ele opera como um comparador, e o meu sinal vai ser através do pino 6, então ele é um comparador inversor. A referência, eu optei por utilizar a tensão 3.3 que já existe aqui na placa Arduino Mega, e o sinal entra pelo pino 6. Quando esse sinal no pino 6 vai para nível alto, a saída vai para nível baixo. Então o inversor entra em marcha, o inversor começa a funcionar. Quando essa entrada vai para nível baixo, a saída vai para nível alto. Então o inversor para de funcionar. E o comum eu estou utilizando aqui, interliguei todos eles. Então o comum no pino 4 e nos outros componentes e também na placa Arduino Mega. Tem um detalhezinho aqui, ó, que essa chavezinha aqui, lembra que eu falei, ela tem que estar aqui para o sync. Aqui eu peguei um exemplo da página e ele já estava no source, mas ele tem que estar aqui, ó, no sync. O esquema técnico, talvez seja mais fácil para você entender, é esse aqui. Aqui está a rede RC no primeiro amplificador e aqui está a rede de realimentação, ele com ganho 2. Então essa entrada gera o sinal DC, que é amplificado e vai lá para a entrada I1 do inversor. Aqui é a alimentação do operacional, aqui todos os comuns ligados junto, e aqui o amplificador operando como comparador inversor. Aqui ó, no pino 3, ponto 3 do Arduino Mega, e aqui no comando do pino 2 vai para a entrada L1. Agora vamos ver como é o funcionamento no código do Arduino. Aqui está o código, as definições dos 3 pinos que eu utilizo, o LED de status, PWM e o pino de comando de marcha. Inicialização da serial dos pinos. Aqui tem a inicialização do modo PWM rápido. Esse código só funciona nos processadores da linha Atmega. Arduino Mini, Arduino Pro, Arduino Micro, Arduino 1260, 2560, tá? Em placas, outro tipo de placa, isso não vai funcionar. Tem que ser feito um código bem específico. Em SP32, SP8266, STM, não funciona. E aqui já temos o looping, que é o dado comando de marcha. Eu envio alguns comandos, alguns valores de PWM para gerar uma rampa de aceleração. Dou um comando de parar. E aí gero um novo comando de marcha, com agora valores aleatórios, que é gerado através dessa função, gera alguns sinais aleatórios para a aceleração do inversor. E é somente isso, bem simples. Vamos ver como é que fica ele rodando na prática. Diego, não tenho LM386. Pode ser mais simples? Acho que dá para fazer alguma coisa. Um circuito mais simples que aquele eu consegui utilizando esta configuração. Um transistor de pequeno sinal para acionar a entrada L1, um BC547, 548, 549, um BC337, 338, 2N2222, todos esses conseguem acionar. Através desse resistor de base, é ligado na entrada 2, a mesma entrada anterior. E para gerar o sinal CC, eu utilizei a mesma rede RC. Porém, agora,
como este resistor fica em série com a entrada analógica I1, lembra que aquela entrada tem uma impedância de 30 kΩ. Então, esse resistor fica em série. Logo, a saída essa entrada aqui não vai de 0 a 5 volts. Ela vai de 0 a 4,3, 4,5, alguma coisa assim. Então, a gente vai ter que compensar isso de uma outra forma que eu vou mostrar depois na programação do ATV312. Aqui está o esquema técnico que eu montei, a rede RC do pino 11 do Arduino para a entrada I1, os 0 volts conectados e aqui o transistor. Aqui eu coloquei um 337, a entrada L1 no coletor do transistor, o emissor vai ligado no 0 volt. E aqui no pino 2, através do resistor de 4K7, aciona esse transistor. Vamos ver se na prática ele funciona. Dúvidas e sugestões? Deixe nos comentários ou nos envie um e-mail. E até o próximo vídeo.